No Twitter se vê um hashtag que está no trending, Tchau Guedes. E entre vários twitters se pega uma matéria do Estadão que o título fala que a proposta do governo é prever impostos menor para bancos. Muitos da esquerda que defende quanto pior melhor estão revoltados e falando que não, que a reforma tributária do Paulo Guedes vai beneficiar os grandes banqueiros e as grandes indústrias, enquanto o trabalhador sofre. Eu vendo que várias pessoas da esquerda observando isso, simplesmente colocando isso e colocando no um dos vídeos aqui a entrevista do Ciro Gomes, na época que ele era candidato para a presidência, falando que ele ia cobrar imposto sobre as fortunas dos milionários, a qual ele fala que nos Estados Unidos é taxado de 20%. Só que ele esqueceu de um detalhe: não é o governo federal que taxa isso. O estado que cobra 20% sobre a fortuna dos grandes milionários, na verdade são os estados governados pela esquerda. E como vocês têm observado nos últimos tempos, esses estados não estão muito bem. Mas antes que a gente continue com esse vídeo, quero convidar vocês que ainda não são inscritos nesse canal, se inscreva nele. Eu sei que vocês estão assistindo todos os dias nossos vídeos e têm gostado do conteúdo que a gente tem trazido diariamente para vocês. Eu tento sempre melhorar e cada vez mais o conteúdo. E somente com a ajuda de vocês, se inscrevendo, acreditando no nosso projeto, no nosso trabalho, que o nosso canal vai crescer. E se você gostou desse vídeo, não esquece, dá o joinha e compartilha esse vídeo para os seus amigos. Na matéria da UOL, vamos começar primeiro com a matéria da UOL. As incertezas que rondam a reforma tributária do governo Bolsonaro. Após meses prometendo enviar uma reforma tributária ao Congresso, o governo Jair Bolsonaro decidiu apresentar sua proposta em parte. Na terça, dia 21, o ministro da Economia entregou ao parlamento o projeto na PL que unifica os impostos PIS e COFINS em um único tributo novo, a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, com alíquota de 12%, que é a mesma coisa se juntasse o PIS e COFINS. Não sei porque tinha que ter dois impostos, mas enfim. Segundo o governo, essa mudança trará a simplificação para as empresas pagarem seus impostos e devem reduzir os litigios administrativos e judiciais em torno da cobrança do PIS e COFINS. O princípio do CBS é o mesmo do IVA, o Imposto sobre o Valor Agregado, adotado em mais de 160 países. Ele é cobrado da empresa no momento da venda dos produtos, bens e serviços. E, caso esses itens sirvam de insumos para outras empresas, eles recebem créditos a serem reduzidos dos impostos que será cobrado na comercialização final. No nosso país vizinho, Paraguai, a qual eu estive muito tempo lá, frequentei, enfim, conheci um pouco sobre como é que funciona a economia paraguaia. O IVA é o único imposto que tem sobre o empresário, que é em torno de 10%. Um único imposto. O mesmo IVA, né, ele tem ajudado muitos pequenos comerciantes a se manter. Porque o problema de alta taxa de impostos
que a esquerda tem uma mania de falar que não, que tem que cobrar os impostos dos empresários malvados. Pois é, só que você esquece de uma coisa. O empresário malvado, que vocês tanto gostam de reclamar, é aqueles que estão criando um trabalho. E outra, vê os nossos vizinhos da Argentina, que decidiram implementar com rigor a ideologia da esquerda. O que os empresários estão fazendo? Estão fechando as fábricas e vindo para o Brasil. É exatamente isso. No Paraguai, que é um país que é em torno de 80% da sua população ativa depende da indústria privada, é um país que toda vez que o governo tentou aumentar os impostos, os empresários simplesmente fizeram um boicote aos políticos. Inclusive eu vi isso acontecer numa das minhas viagens para o Paraguai, que eles botaram uns cartazes falando assim, proibido atender o político tal, que votou a favor do aumento de impostos sobre os empresários. O negócio tem que entender, quanto mais aumenta o imposto, quem acaba pagando o imposto não é o grande empresário malvadão que nem muita gente da esquerda tem mania de falar. Não, quem paga imposto é você. Pega o exemplo, gás de cozinha, gasolina. Teoricamente tem abaixado o preço da gasolina na Petrobras. Mas por que o consumidor não vê essa redução do preço? Simples. Porque os governos estaduais aumentam os impostos sobre a gasolina, que é um dinheiro fácil. Então, a proposta do Paulo Guedes em simplificar é uma proposta boa. Vamos para a próxima matéria aqui. No Correio Brasiliense, ao qual ontem eu defendi eles, no vídeo de ontem, hoje eu vou ter que ser um pouco mais crítico com eles. A reforma tributária do governo favorece bancos, planos de saúde e seguradora. A proposta da reforma tributária do governo promete simplificar o sistema tributário brasileiro, reduzindo os custos e oferecendo mais transparências aos contribuintes. Muito bom! Por isso, prevê a unificação dos tributos federais, que incidem sobre o consumo em uma contribuição social sobre a operação com bens e serviços, o CBS. Porém, mantém regimes diferenciados de tributação para as atividades como bancos e os planos de saúde. E é apenas o início do plano da reforma tributária da equipe econômica, que ainda quer abordar temas como a reoneração da cesta básica, a tributação de dividendos e a desoneração da folha. Ao levar a proposta do Congresso, o ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou que o governo quer abordar todos os tributos, mas optou por tratar apenas da unificação dos impostos federais que incidem sobre o consumo, nesse primeiro momento. Antes que a gente termine essa matéria aqui, que eu acho que deu para entender um pouco aquilo que a repórter... deixa eu ver qual é o nome da repórter. Marina Barbosa comentou, não conheço ela, não sei quem ela é. Só pelo título mostra que ela não entende um pouco sobre economia. Por que eu falo isso? Porque entenda o seguinte, se você cobrar imposto alto para banco e plano de saúde, sabe quem que vai pagar? Não é o empresário isso não. Não é o malvadão, não. É você. Você que paga. Você sabia o quanto que é os juros sobre o cartão, sobre vários os juros que você paga no banco privado? Você sabia disso? Não? Não sabe não? Dá uma olhada na hora que você for fazer uma compra. Melhor, compra no cartão de crédito. Não vou comprar não. Por quê? Porque os juros são altos.
Será por quê? Agora imagina, se você aumentar o imposto sobre os bancos, o que acontece? Você que vai pagar. Os juros e os dividendos vai ficar mais caro para você. Não acha que os bancos vão ser bonzinhos e não, a gente paga o nosso imposto, não vamos repassar para o nosso cliente. Não, eles vão repassar para você. Plano de saúde, mesma coisa. Quanto mais você aumenta o imposto nas partes básicas, mais vai ficar caro. Vamos para a próxima matéria. Porque o Maia, ele tá meio assim, com raivinha no governo federal. Por quê? Porque ele quis tentar ser o herói da pátria, criar o projeto da reforma tributária que estava parada há mais de 30 anos. 30 anos a reforma tributária estava parada. Desde o início da pandemia, o Paulo Guedes chegou e falou assim, tá na hora de fazer a reforma tributária. O que os políticos fizeram? Nada. Para Maia, a convergência entre o governo e o Congresso na tributaria. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse nessa quarta que a proposta do governo de reforma tributária, entregue ontem pelo ministro Paulo Guedes, é muito convergente aos textos já discutidos na Câmara, o PEC 45 do Senado e o 110, sinalizado que a discussão da primeira fase pode andar rápido. A proposta do governo foi muito convergente às da Câmara e do Senado, que são mais amplas, e a do governo focada no PIS e COFINS. Sabe por que o governo está focado em PIS e COFINS? Simples, Maia. É para poder simplificar os impostos. As pessoas não sabem quanto que estão pagando de imposto todo mês. Se o pessoal contribuinte comum não sabe quanto que está sendo cobrado, imagina o empresário. O empresário não sabe. Por quê? Porque tem que pagar PIS, COFINS, FGTS, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É tanto imposto que vai na mão do trabalhador, que é cobrado sobre a mão do trabalhador, que acaba que muitas empresas só negam. Por quê? Porque, entendeu? Eles não sabem como pagar. Nos Estados Unidos, o imposto é simplificado. Existem os impostos dos estados e municípios? Sim, existe. O imposto federal, que é o mais importante, ele é tão simples que você não perde tempo debatendo como é que você vai pagar o imposto do seu funcionário. Enfim, é um bom debate que vai na linha da unificação dos impostos. Vamos fazer o debate para que o texto possa, de fato, ter um impacto importante no futuro do nosso país, principalmente no crescimento sustentado, que é a grande dificuldade, graças a vocês. Agora, antes que venha o batalhão da resistência, eu peguei duas matérias antigas. Porque assim, de acordo com o Twitter, como esse cara aqui, esse OM, né? Ele tá beneficiando os banqueiros, que nem o Ronaldo Gonçalves, né? Que colocou aqui no Twitter dele, o ministro dos banqueiros, esse é o Paulo Guedes. Ele acha que os bancos estão lucrando pouco e propõe diminuir o imposto para eles e recriar a CPMF, assim acaba de ferrar com a população. Mostra o quanto que esse cara é idiota. Por quê? Eu peguei uma matéria um pouco antiga para vocês. No primeiro ano do Lula, já falava que o lucro dos bancos subiu 87%. Primeiro ano. Lula, né? O pai dos pobres. Aí, uma mais assim, 2 anos atrás, né? Que a gente ainda estava na sombra do petismo. Foi no início de 2018. Lucro dos maiores bancos volta a crescer e sobe 14,6% em 2017.
Olha só a curva do crescimento dos bancos brasileiros. Isso são bancos privados. 25 milhões, tal. 2015, vamos olhar aqui, gente. Ó, 2015, 61,947 milhões de reais. 2015, Dilma. O queridinho da esquerda que fala tanto mal dos bancos, existem várias matérias que falam que nos períodos do lulapetismo no Brasil, mais de 200 bilhões de reais que os bancos lucraram nesse período. 200 bilhões de reais. E ao mesmo tempo aumentando os impostos. E quem pagava isso? É o trabalhador. O trabalhador que pagava essas coisas. Aumentaram o imposto para empresário, aumentaram o imposto para tudo que até canto, menos dos bancos. 61 milhões de reais. Aí, ó, isso aqui foi só em 2017. Itaú, 24 bilhões. Bradesco, 14, quase 15 bilhões. Banco do Brasil, 11 bilhões. Santander, 8 bilhões. E aí? Quem foi o pai do pobre? Lula foi o pai do pobre? Não, não foi. A Dilma foi a mãe dos pobres? Não, também não foi. Eles, durante os seus governos, fizeram que os bancos lucrassem horrores. Por quê? Porque precisava de dinheiro. A Dilma, um dos motivos do impeachment dela, foi porque ela usou verba da Caixa Econômica e do Banco do Brasil indevidamente. Na verdade, ela usou o dinheiro do Banco do Brasil para pagar a Bolsa Família. Que isso é proibido por lei. Por quê? Porque a Caixa Econômica estava entrando em falência. Não tinha mais dinheiro para poder ficar pagando os tantos benefícios sociais. Não era só a Bolsa Família, não. Não era só a Bolsa Família, não. O motivo que a Dilma foi impeachmentada foi porque ela pegava dinheiro do Banco do Brasil e injetava na Caixa Econômica. Para quê? Para fingir um crescimento econômico na Caixa Econômica, para que possa ter mais investidores. E aí? É engraçado porque muitas pessoas que hoje estão criticando, reclamando do governo federal, estavam em silêncio quando a Dilma fazia essas manobras. E diz a lenda, ela é formada em economia. Né? Enfim, eu quero agradecer você por estar assistindo esse vídeo de hoje. Lembrando, todo dia às 8 horas da manhã a gente tem um vídeo novo. Então, se vocês ainda não é inscrito no canal, se inscreva, toque sua notificação e se gostou desse vídeo, não esquece, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo. Graças à ajuda de cada um que está acreditando no nosso projeto, cada dia mais o nosso canal está crescendo. Eu espero que vocês tenham uma ótima quinta-feira e até amanhã, gente.